Bem-vindos aqui no canal Modernidade Ciência. Vamos conversar hoje sobre fraudes em sistemas eletrônicos. Sou o Paulo Bittencourt, se inscreva aqui no canal, se você gostar, coloque o joinha e vamos então à nossa análise de sistemas eletrônicos inexpugnáveis. Todo algoritmo construído, projetado, ele pode possuir certas funções que não são exatamente aquelas especificadas na sua criação. Em vários dispositivos, por exemplo, existem certas funções que só realmente o projetista conhece. Isso muitas vezes é utilizado para uma atualização, para uma checagem, para uma auditoria, enfim. Muitos dos aplicativos, por exemplo, acabam sendo vulneráveis porque existem essas chamadas portas dos fundos, né, as backdoors desses aplicativos. Ou existem realmente certos protocolos internos que são utilizados única e exclusivamente para a manutenção daquele aplicativo e o usuário final não tem acesso àquela subrotina, mas ela está ali funcionando ocultamente, né, se for projetada para isso. Então vejam só, alguns anos atrás, a Volkswagen, pretendendo vender uma sequência de veículos com motor diesel nos Estados Unidos, ela se deparou com uma dificuldade tecnológica. Aqueles motores com aquele projeto, elas emitiam um nível de particulado que a legislação americana estava, naquele momento, mais restritiva do que a legislação europeia. Mas eles queriam motorizar vários tipos de modelos com aquele motor. Aí eles tentaram, bom tempo, reduzir aquele tipo de emissão, mas o tempo corria contra eles, e alguém ali, com aquela pressão, com aquela coisa toda, teve uma ideia brilhante de que, sob uma certa condição de funcionamento, o motor até conseguia não gerar aquele nível de partículas no escape do motor e que atenderia aos requisitos americanos. Mas isso não era obtido de uma maneira contínua. O motor em utilização normal não atingia esse nível de exigência. Como esses motores, isso aí já por volta ali de primeira década aí do século 21, como já existia todo o controle eletrônico do funcionamento do motor, alguém teve a seguinte ideia: bom, a gente pode ajustar o controle eletrônico para que, numa certa situação especial, o motor funcione dentro dos parâmetros exigidos pela autoridade automotiva americana. E aí o chip e o software que foi inserido no controle do motor, ele foi preparado para deixar que o motor funcionasse em condições normais de projeto, emitindo aquele particulado, até que ele detectasse que a ponta de prova, que toda oficina hoje que usa esse tipo de motor tem uma ponta de prova que é inserida no local para a avaliação das condições ali da motorização, né? Então ele entra no modo de análise do que está acontecendo do motor para ver se está tendo algum problema. O software foi preparado de maneira que, a partir do momento que ele detectasse que o motor entrou agora no modo de monitoramento externo, ele automaticamente mudava os parâmetros do motor, e esse motor, ao ser ligado, ele funcionava dentro de um regime onde ele atendia as especificações americanas, mas só nessa condição enquanto estava sendo feito o teste. A partir do momento que o teste era encerrado, todos os parâmetros eram medidos e aquela ponta de prova, aquele conector, era retirado do motor e o motor novamente era acionado, ele voltava
ao modo padrão de funcionamento com emissão muito maior. Então isso foi uma fraude. Isso foi uma fraude que custou bilhões de dólares de indenização da Volkswagen. Foi considerado lá o Dieselgate, uma coisa vergonhosa, que vários anos foi descoberto aí por volta de 2015, essa gigantesca fraude dos motores. Veja que não houve um ataque externo em relação ao software instalado nos veículos. O software, a rotina maliciosa, ela já estava dentro do próprio sistema. Por isso que era muito difícil de você detectar. Não se sabe exatamente ao certo se foi uma denúncia ou se alguém foi fazer uma medição de rua, e na medição de rua se percebeu que tinha uma discrepância muito grande em relação ao teste que era feito ali naquela bancada de testes, né? Então, vejam, tem muita celeuma hoje, aquela discussão toda, certos dispositivos, por exemplo, utilizados, que têm um software embarcado, por exemplo, para contar, vamos imaginar, contar votos, por exemplo, né? E aí se diz, não, mas esse dispositivo não está conectado na internet, então ele é inexpugnável, você não consegue entrar nesse dispositivo. Mesmo as portas de conexão para o dispositivo físico, tentativas de colocar um invasor para o sistema tem suas defesas e realmente os testes indicam, né, que essa invasão não é possível. E aí se diz, não, tá vendo? Isso aqui é inexpugnável, né? Agora, a gente tem que perceber que quem quer realmente fraudar alguma coisa, ele estuda muito bem o ambiente onde ele vai atuar. Então, se ele sabe que aquele dispositivo, por exemplo, que conta votos, ele não tem uma ligação externa, não tem uma ligação interna, você não consegue acessá-lo remotamente, mas se sabe que ele já tem a inserção, sessão a sessão eleitoral. Então, você sabe quantos eleitores existem naquela sessão, porque você tem essa base de dados. Você sabe em cada sessão qual é a média, mais ou menos, de pessoas que comparecem, que não comparecem, votos brancos, votos nulos. Então, você conseguiria, por exemplo, se você, no ato do carregamento daquela sessão, você internamente, você não precisa de um agente externo, basta que naquela sessão X, você já coloque um algoritmo junto com o software de controle daquele dispositivo que está contabilizando tudo aquilo. Você simplesmente faça a seguinte conta: ora, o voto branco e o voto nulo, na verdade, não é de ninguém, mas aquela pessoa compareceu. É diferente de você contabilizar aqueles números de pessoas que não estiveram ali. Aquelas, você realmente não tem nenhum registro físico de que ela esteve ali. Então, é melhor você não tentar mexer com isso, porque seria fácil de você perceber que você acabou tendo mais contabilização, por exemplo, de votos, além do número de pessoas que efetivamente assinaram que estiveram ali. Então, isso tem um registro físico externo àquele software que pode desmascarar a fraude. Mas os brancos e nulos, eles estão ali. Essas pessoas compareceram. Então, se por hipótese, não é hipótese, o algoritmo inserido especificamente naquela sessão, por que especificamente naquela sessão? Assim como em outras sessões, mas naquela sessão me interessa muito, porque naquela sessão tem muitos eleitores. Você não precisa fazer isso numa sessão onde tem mínimos eleitores, mas se você escolher as sessões certas que você tem nos mapas de anos anteriores, onde você tem uma proporção grande de eleitores que definem muitas vezes uma eleição majoritária, né? Onde é naquela questão ou A ou B, né? Então isso funciona muito exatamente quando há uma reta final onde é A ou B, né? Então, naquele algoritmo, se ele for inserido da mesma maneira que a Volkswagen
criou um dispositivo que detectava que aquilo estava entrando em teste e ele mudava a forma de comportamento. Veja que a rotina já estava interna ao próprio software que controlava o motor em condições normais. Ele só entrava num modo diferente numa situação especial, que no caso do motor é quando você colocava a ponta de prova de testes. Agora, num dispositivo desse que conta votos, ele sabe o horário que ele começa e o horário que ele termina aquela função, né? Então, a partir daquele período, ele pode, por exemplo, por hipótese, se você já detectou que na média você tem 5% de nulos, 8% de brancos, votos brancos, que não foram preenchidos, simplesmente votou branco, né? Então você pode criar uma rotina que diz, olha, para cada 3 votos brancos ou nulos, eu quero que você destine esse voto especificamente para o candidato A ou o candidato B, né? E simplesmente, né, aquilo é finalizado, né, e a totalização será feita, todas aquelas pessoas de fato compareceram, só que foi roubado parte dos votos brancos, parte dos votos nulos e destinados para aquele candidato que você quer realmente favorecer. Isso é tecnicamente possível e não é detectável de maneira alguma, porque ele já está dentro do próprio algoritmo do software. Só quem sabe que aquilo foi possível, da mesma maneira que os engenheiros da Volks sabiam que eles tinham inoculado aquela rotina maldosa no software de controle do motor. Uma vez que no sistema de votação o mapa é impresso, o mapa bate realmente com o que está registrado no banco de dados. Então não há uma discrepância, né? E como quem fez aquela inserção é a mesma pessoa que recepciona todo aquele material, ele tem condição simplesmente daquelas sessões que ele sabe onde houve aquela fraude, em tese, né? Eu estou falando aqui de uma maneira hipotética, ele simplesmente apagar aquela pequena rotina que fez essa malandragem. Então, eu usei essa analogia para mostrar que não necessariamente, muitas vezes, a fraude ela tem que vir de fora para dentro. Em várias empresas, vários sistemas, o inimigo é o inimigo interno. Ele já está dentro da empresa e ele cria a fraude dentro do próprio sistema. Já existem vários casos, por exemplo, em que programadores de empresas tal fizeram fraudes a partir de mudar códigos de sistemas de dentro da empresa. Então não houve necessariamente alguém de fora que invadiu aquele sistema e roubou dados e tal. O inimigo pode estar muito mais próximo do que se imagina.